Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, ao nosso canal, Severino Breda, Direito e Teologia. Nessa oportunidade eu quero apresentar-lhes uma coleção, a coleção da editora Paulinas sobre ciência da religião. É um pouco diferente do que eu havia apresentado antes, sobre teologia sistemática. E nesta oportunidade eu quero apresentar sobre ciências da religião, que é onde eu fiz o meu doutorado, na PUC de Goiânia. Então eu tenho alguns livros aqui, algumas obras que eu adquiri na área de ciência da religião, que eu creio que servirá de base para aqueles que querem iniciar o estudo nas ciências da religião. Nós sabemos que existe uma área na área de humanas, chamada Ciências da Religião. Alguns utilizam a nomenclatura Ciência da Religião, outros utilizam a nomenclatura Ciências da Religião e outros utilizam a nomenclatura Ciências das Religiões. Mas enfim, existe um dilema aí entre essas três nomenclaturas, mas essa obra ela enfoca o tema Ciência da Religião. Por quê? Ela se utiliza de outros ramos da ciência para explicar a religião, para dar significado à religião, os seus conceitos, né? Então é uma abordagem científica da religião. Nós sabemos que existe a teologia. A teologia ela estuda as doutrinas das igrejas de dentro para fora, enquanto que a ciência da religião é de fora para dentro. Um cientista da religião, ele não necessariamente precisa ser um teólogo ou não necessariamente precisa ser um homem de fé. Existem muitos cientistas da religião que são ateus, que são agnósticos, e eles dominam muito bem a teoria da religião. Então, eu quero apresentar essa coleção para quem está iniciando. E o primeiro volume é O que é Ciência da Religião, do Hans-Jürgen Greschatt. É um nome alemão, né? Então, Hans-Jürgen Greschatt. Ele é um doutor em Ciência da Religião, ele é proveniente da Alemanha, ele é professor emérito de História da Religião na Universidade de Marburgo, né? Na Alemanha. E aqui ele procura definir o que é ciência da religião, quais são os seus temas, como estudar a ciência da religião. Aqui ele vem apresentando na contracapa, né? Como funciona a prática acadêmica no ambiente dessa disciplina. Estudantes da ciência da religião, bem como de teologia, contam com respostas satisfatórias a tais perguntas. Respostas referentes a aspectos como o fato, o termo, o objeto, a função e o sentido da religião. Como em qualquer outra ciência, o objetivo da ciência da religião é a produção de um saber, a produção de um conhecimento. Identificar problemas, coletar material bibliográfico, né? Encontrar resultados, testá-los e publicá-los. Né? Essa é a função da ciência da religião. Com base nesses motivos, né? Os esforços acadêmicos concretizam-se de acordo com o interesse específico pela vida religiosa, por textos religiosos, por imagens religiosas e por indivíduos religiosos. Quem quer se aproximar desses fenômenos precisa de um conhecimento interdisciplinar, precisa de um conhecimento de outras áreas de humanas para interpretar, para entender a religião, né? E essa pessoa precisa de capacidades múltiplas, oriundas de áreas como história, filologia, ciências sociais e ciências da cultura. Geralmente, quem se encarrega de estudar a ciência da religião são os sociólogos, né? Mas existem também os teólogos que estudam ciência da religião e também os filósofos, né? Então a maioria dos pensadores dessa área se encarregam de estudar a religião, né? Então, complementarmente, a ciência sistemática da religião mira o geral, investigando a essência da religião por comparar os fenômenos singulares, por abstrair de fatos manifestos e por desenvolver uma empatia para com a lei. Então, qual é o objeto de estudo da ciência da religião? É o fato religioso, o fenômeno religioso, né? Que não necessariamente
precisa ser uma igreja, mas são os fenômenos, os fatos, o que acontece realmente na vida real. Então esse é o primeiro livro da coleção, né? O próximo livro é de Ciências Sociais e Ciências da Religião, onde ele faz uma diferenciação, né? Faz uma abordagem das ciências sociais e das ciências da religião. Ele discute o estatuto epistemológico e a identidade acadêmica de uma área de conhecimento que se vem firmando no horizonte de nossa pós-graduação, a ciência da religião. Qual perfil teórico-metodológico deve defini-la? Qual são o campo de estudos interdisciplinar ou disciplina unitária? Ciências ou ciência? A religião como um fenômeno de originalidade irredutível ou derivação de outras instâncias da realidade, sociedade, psique e cultura. E o que dizer da presença significativa das ciências sociais nos estudos sobre a religião, que vem estabelecendo uma tradição de profundo impacto nas ciências da religião? Então, o autor dessa obra é o Dr. Marcelo Camurça, que é doutor em antropologia pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro, pela UFRJ. Ele é professor e pesquisador no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora, pós-graduação em Ciências da Religião, no campo das Ciências Sociais da Religião. Possui vários textos publicados nas principais revistas de circulação nacional. Então esse é o autor dessa obra. Então o próximo, Constituintes da Ciência da Religião. O autor dessa obra é o Dr. Frank Usarski. Ele é doutor em Ciência da Religião pela Universidade de Hannover, Alemanha. Ele lecionou até 1992 nessa universidade e depois ele foi para a Universidade de Bremen, Oldenburg e Erfurt. E desde 1998 faz parte do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC de São Paulo. Então é um pesquisador alemão que hoje faz parte da PUC de São Paulo. Entre as suas atividades acadêmicas, ele destaca a pesquisa, o ensino e diversas publicações sobre as religiões orientais. Então a especialidade dele são as religiões orientais, bem como sobre a história e o perfil atual da ciência da religião. Se não me engano, ele estuda o budismo, né? Então ele vem fazendo um ensaio aqui em prol de uma disciplina autônoma da ciência da religião. Ele procura enfatizar uma separação da ciência da religião como uma área autônoma, né? Geralmente a ciência da religião ela está subordinada aos departamentos de teologia. Então ele defende a separação, a desvinculação da teologia, porque a ciência da religião é um tipo de conhecimento próprio. Então essa é a obra do Dr. Frank Usarski. Também, do autor Frank Usarski, o espectro disciplinar da ciência da religião. Então, aqui ele já é um organizador, aqui ele vem trazendo artigos de vários pensadores. Deixa eu ver aqui quais são os pensadores. São vários pensadores. O Edênio Vale, onde ele fala sobre as subdisciplinas clássicas da ciência da religião. O Frank Usarski, onde ele tem também 2 artigos, ele fala sobre as subdisciplinas complementares da ciência da religião. E também outros falam sobre a ciência da religião diante de novos horizontes e antigas demarcações. O Rafael Schoge, Eduardo Cruz e Afonso Maria Ligório Soares. Então esses são os autores que publicaram o espectro disciplinar da ciência da religião, né? E o organizador é o Dr. Frank Usarski também. E, dando sequência aqui, temos o Dr. Rodney Stark, William Sims Bainbridge, uma teoria da religião, para quem gosta de estudar muita teoria da religião. Então, o Dr. Rodney Stark, ele é professor de Sociologia e Religião Comparada na Universidade de Washington, e autor de vários livros, dentre eles o Crescimento do Cristianismo, que é esse aqui também, dele, né? Já publicado nesta coleção, que é essa aqui. E o Dr. William Sims Bainbridge é diretor do programa de Sociologia da National Science Foundation e autor de vários livros e artigos científicos. Então, essa obra ela representa a formulação mais pormenorizada e consistente da teoria da escolha racional
na área da sociologia da religião. Os autores fornecem uma contribuição inestimável no processo de demarcação epistemológica que se faz necessária para o estudo realmente científico da religião, que não se confunde com esquemas de abordagem implicitamente teológicos. Então eles fazem uma separação. Eles enfatizam que realmente a ciência da religião deve ser estudada de uma forma científica, né? E não sobre o aspecto teológico, né? Apesar que a teologia também é uma ciência, mas eles propõem uma separação, uma área específica para a ciência da religião. E eles esperam que esse trabalho estimule outros pesquisadores a testar os axiomas, as definições de proposições apresentadas no campo religioso brasileiro contemporâneo. Então, essa obra aqui, ele apresenta também a teoria da religião, ele apresenta a teoria nuclear, a evolução dos deuses, sacerdotes e magos, fala sobre as seitas, sobre os cultos, como se dá uma filiação a uma seita, fala sobre a evolução dos movimentos religiosos, a secularização, reavivamento e experimentação e uma ciência social da religião. Essa é uma obra mais robusta, de 494 páginas, apesar que os outros também têm um volume bem denso, de em torno de 300 páginas, 200 páginas. Então, Teoria da Religião, Rodney Stark. E também, do Rodney Stark, o crescimento do cristianismo. O sociólogo reconsidera a história. Então, o Dr. Rodney Stark, ele apresenta a ideia de que o cristianismo começou como um movimento clandestino em meio à população pobre, e essa noção é amplamente aceita. Porém, é um mito que não explica como um pequeno movimento messiânico da periferia do Império Romano tornou-se o culto dominante da civilização ocidental. Então é um livro de leitura rápida, né? Um livro de praticamente 267 páginas, onde ele aborda a questão da conversão e crescimento do cristianismo, a classe fundamental do cristianismo primitivo, a missão junto ao povo judeu, epidemias, redes e conversão, o papel das mulheres no crescimento do cristianismo, a cristianização do Império Urbano, caos urbano e crise, o caso de Antioquia, os mártires, o sacrifício como escolha racional, oportunidade e organização, e uma breve reflexão sobre a virtude. Então esses são os tópicos que esse autor apresenta nesse livro. E por último, são 7 livros, 7 obras, um pesquisador italiano, né, Adoni Agnolin, se formos pronunciar, italiano é Agnolin, formado em Filosofia e História das Religiões pela Universidade de Pádua, doutor em Sociologia e pós-doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo. É professor de História Moderna pela USP, né? Atua na área de História das Religiões, História da Reforma e Contra-Reforma, e História das Missões jesuíticas, Catequese e Mediação Cultural, Europa, América e Ásia. Então ele fala que a História das Religiões é uma síntese abrangente e inédita para o público brasileiro da perspectiva histórico-religiosa realizada pela Escola Italiana da História das Religiões. Na primeira parte do livro são apresentados os fundamentos dessa disciplina e a sua metodologia por meio da análise, tradução e comentários de alguns textos basilares. Na segunda parte são aprofundadas algumas problemáticas do religioso ao longo da Antiguidade Tardia, Idade Média, Renascimento e a Idade Moderna, bem como conceitos que se estruturam o caminho universalizante e inclusivo do Ocidente: direito, religião, civilização e antropologia. E no interior desse percurso destaca-se a articulação entre antropologia e história, o qual fez surgir tanto uma comparação sistemática entre culturas quanto a história das religiões. Então, esse é o conteúdo abordado nessa obra. Já é também uma obra de 377 páginas, onde tem um conteúdo e tem uma vasta bibliografia. Então esses são os volumes mais densos: História das Religiões e Teoria da Religião. Essas duas obras formam um volume maior. Enfim, pessoal, essa era a coleção que eu gostaria de apresentar para vocês, que eu apresentei para vocês, né? Para quem quer fazer uma introdução à ciência da religião. São obras basilares, são os fundamentos da ciência da religião.
E é uma obra muito vasta, com esses 7 volumes aqui. Olha o calhamaço. Então aqui já é um curso de ciências da religião, ok? Foi um prazer apresentar isso aqui para vocês, e eu indico como leitura. E é isso aí, pessoal. Continue assistindo os nossos vídeos, dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos, toque o sininho para continuar recebendo as notificações de novos vídeos, ok? Muito obrigado, bom dia e Deus abençoe a todos.